Michael, I believe if you don't mind, I think I should just give them a brief explanation of what these realms are before we start, Sure. so that it becomes clear. Okay, that would make sense. Thank you. Então, pessoal, nós vamos começar agora a nossa palestra sobre os 10 mundos, os 10 reinos, né, da cosmologia budista. Queria explicar um pouquinho sobre o que são esses 10 mundos, antes de a gente começar, para ficar mais claro, né? Dentro dos ensinamentos budistas, Buda Shakyamuni sempre fala sobre 10 mundos, né, 10 estados de existência, pelos quais os seres podem passar e onde eles podem renascer. Então, dentro da cosmologia budista, eles não são cíclicos, tá? Não é necessariamente um ciclo. Já daqui você vai para cá e passa para o próximo. É mais, ah, é mais um mapa do que um guia, tá? É uma ideia de que, dependendo da forma como nós vivemos e das causas que nós fazemos, né, elas surtirão efeitos e aí você pode viver ou renascer ou manifestar qualquer um desses 10 reinos, tá? Então, são 10 condições nos quais os seres vivos podem nascer, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre eles, desde os primeiros até os finais. So, shown here is a Buddhist diagram known as the Bhava Chakra, or Wheel of Becoming, that represents all of the vicissitudes of life, from the lowliest states of degradation and suffering to the most exalted states of triumph and joy, in a visual form that makes it easier to keep in mind. Então, aqui nós temos um diagrama budista, nessa imagem, essa imagem que vocês estão vendo em tela, chamado Bhavachakra, ou a roda do tornar-se, que representa todas as dificuldades da vida, desde os estados mais degradantes do sofrimento até os estados mais elevados de triunfo e alegria, em uma forma visual que facilita a compreensão e a memorização. It also portrays the cycle of cause and effect that keeps us on this roller coaster of happiness and suffering. Ele também retrata o ciclo de causa e efeito que nos mantém presos nessa montanha-russa de felicidade e alegria. In the Buddhist cosmology represented by this diagram, there are six destinies or realms of rebirth. Na cosmologia budista, representada nesse diagrama, existem 6 destinos ou 6 reinos de renascimento. These six are the realms of hell dwellers at the bottom, hungry ghosts bottom right, animals bottom left, fighting demons top left, humans top right, and the gods top. Então, esses 6 reinos aos quais nós estamos nos referindo estão aqui nessa roda central, tá, gente? Então, eles são o reino do inferno, na parte inferior, os espíritos famintos, na parte inferior direita, os animais, na parte inferior esquerda, os demônios lutadores, na parte superior esquerda, os humanos, na parte superior direita, e os deuses, no topo. Beyond these six realms of rebirth are the four noble states of the voice hearers, or disciples of the Buddha, who are shown in the human realm, the privately awakened ones who attain enlightenment on their own, who are not shown, the bodhisattvas who aspire to become Buddhas, there is one in each of the six realms, and the Buddhas, one is shown on the diagram, outside the diagram on the right. Together, these are called the 10 realms. Então, além desses 6 reinos básicos de renascimento, também há 4 estados mais nobres. Os discípulos do Buda, ou os ouvintes da voz, que são mostrados aqui dentro do reino humano. Os Pratyeka Budas, ou os iluminados em privado, que atingem o despertar por conta própria. Tá? Aqui eles não são mostrados no diagrama. Os Bodhisattvas, que aspiram tornar-se Budas pelo bem de todos os seres, então tem um representado em cada um dos reinos aqui, e os próprios Budas, que são mostrados fora do diagrama, à direita. Juntos, esses estados são chamados de os 10 reinos. Of course, this teaching does not have to be accepted literally. Claro que esse ensinamento não precisa ser aceito literalmente. The six paths are not so much descriptions of actual beings and geographical locations as they are metaphors for the states of mind, habits, tendencies, and assumptions that shape our interactions with the world around us.
Os seis caminhos não são tanto descrições de seres reais ou localizações geográficas, mas sim metáforas para os estados mentais, hábitos, tendências e pressupostos que moldam a nossa interação com o mundo ao nosso redor. According to Buddhism, it is far more important to take control of our lives in the present and direct ourselves toward the human and heavenly states of mind than it is to speculate about life after death. De acordo com o budismo, é muito mais importante assumir o controle da nossa vida agora, no presente, e nos direcionar aos estados de espírito humanos e celestiais, do que especular sobre vida após a morte. The six paths assist us in this endeavor by helping raise our awareness of how these different states manifest themselves from moment to moment. Os seis caminhos nos auxiliam nessa tarefa, ajudando a aumentar nossa consciência de como esses estados se manifestam na nossa mente, momento a momento. These are states of mind all people experience constantly. Esses são estados mentais que todos nós experienciamos constantemente. Each state flows smoothly and swiftly into the others many times over the course of a day. Cada estado flui suave e rapidamente para os outros várias vezes ao longo de um dia. Nós passamos de um para o outro várias vezes, do momento que acordamos até dormir. In his most important treatise, Contemplation of the Mind and the Focus of Devotion, Nichiren Shonin observed, No seu tratado mais importante, Contemplação da Mente e o Foco de Devoção, o nosso fundador, Nichiren Shonin, observa. as we often look at each other's faces, we notice our facial expressions change from time to time. À medida em que frequentemente olhamos para o rosto um dos outros, percebemos que as nossas expressões faciais mudam de tempos em tempos. Sometimes our faces are full of rapture, sometimes hatred, sometimes calm, sometimes greed is manifest, sometimes delusion is manifest, and sometimes flattery. Às vezes, os nossos rostos estão cheios de êxtase, às vezes cheios de ódio, às vezes calmos, às vezes nós manifestamos a ganância, às vezes a ilusão e às vezes a bajulação. Let's see. Hatred Hatred, manifests the hell dwellers, greed manifests the hungry ghosts, delusion manifests the animals, flattery manifests the fighting demons, rapture manifests the gods, and calm manifests humanity. o ódio manifesta os habitantes do inferno, a ganância manifesta os espíritos famintos, a ilusão manifesta os animais, a bajulação manifesta os demônios, o êxtase manifesta os deuses e a calma manifesta a humanidade. Thus, we see in each other's facial expressions the phenomena of the six destinies. Assim, nós vemos nas nossas próprias expressões faciais os fenômenos dos seis destinos. We cannot see the Four Noble States which are concealed. Nós não podemos enxergar os quatro estados nobres que permanecem ocultos. Nevertheless, we would see them too if we looked carefully. No entanto, também os veríamos se olhássemos cuidadosamente. Okay. All right. The best place to begin an exploration of the wheel of becoming is with the rooster, the snake, and the pig chasing each other at the hub of the wheel. O melhor ponto de partida para a gente começar a explorar essa roda do tornar-se é como o galo, a cobra e o porco que se perseguem bem no centro da roda. These three animals represent greed, hatred, and delusion, respectively. Esses três animais representam, respectivamente, a ganância, o ódio e a ilusão. These three forces poison our lives and keep us pinned to the wheel of becoming, in which it is impossible to find lasting self fulfillment. Essas três forças envenenam a nossa vida e nos prendem a essa roda do tornar-se, onde é impossível encontrar realização duradoura. Toda felicidade é sempre passageira. The three poisons are the mistaken ways of relating to reality that alienate us from ourselves and others. Os três venenos são formas equivocadas de se relacionar com a realidade, que nos afastam de nós mesmos e dos outros. Providing an antidote for the three poisons is a very important aspect of chanting Namu Myoho Renge Kyo. O oferecimento de um antídoto para esses três venenos é um aspecto muito importante da nossa prática de recitar o Namu Myoho Renge Kyo.
Through chanting the Odaimoku, the blind process of impulsively giving in to the three poisons is interrupted, and our thoughts turn instead toward the wonderful Dharma. Através da nossa recitação do Daimoku, esse processo cego de ceder por impulso a esses três venenos é interrompido e o nosso pensamento se volta, em vez disso, para o Dharma maravilhoso. In a crisis, chanting Namu Myoho Renge Kyo, or even reciting it silently to ourselves, is a swift and powerful way of getting a little mental distance from the three poisons. No momento de crise, recitar o Namu Myoho Renge Kyo, ou mesmo repeti-lo silenciosamente para nós mesmos, é uma maneira rápida e muito poderosa de criar uma distância entre nós e esses três venenos. When we stop to see the true nature of our lives through chanting the Odaimoku, we see that the narrow and confused selfishness of the three poisons has no real power over us. Quando nós paramos para observar a verdadeira natureza da nossa vida através da recitação do Odaimoku, percebemos que esse egoísmo tão estreito, tão confuso desses três venenos não tem mais poder sobre nós. Now let's consider the circle surrounding the hub. Agora vamos dar uma olhada nesse círculo que envolve o centro. There we see a group of people progressing to higher states of being, and another group of people falling into lower states, all in accord with the extent to which they allow the three poisons to dominate their thoughts, emotions, and actions. Então, ali nesse círculo nós vemos um grupo de pessoas progredindo para estados superiores de existência e um outro grupo caindo em estados inferiores. Tudo de acordo com a medida em que permitem que os três venenos dominem os seus pensamentos, emoções e ações. It is probably safe to say that we would all like to progress to higher states, but how do we do it? Eu acho que é bastante seguro dizer que todo mundo, né? Todos nós gostaríamos de progredir para os estados mais elevados. Mas como é que a gente consegue isso? Striving to rid ourselves of the three poisons is not enough, though that is a good start. Se esforçar para nos livrar dos três venenos não é o bastante, embora seja um ótimo começo. We must also foster positive emotions and healthy ways of relating to ourselves and others. Nós também devemos cultivar emoções positivas e formas mais saudáveis de nos relacionarmos com nós mesmos e com os demais. Buddhism specifically teaches that there are four divine abodes. O budismo ensina que existem especificamente quatro moradas divinas. These are called loving kindness, compassion, sympathetic joy, and equanimity. Essas quatro moradas são a bondade amorosa, a compaixão, a alegria compartilhada e a equanimidade. They are also called immeasurable minds because we cultivate these positive mental states by extending them to all beings in all directions without limit. Essas moradas também são chamadas de mentes imensuráveis, porque nós cultivamos esses estados mentais positivos, e nós os estendemos para todos os seres, em todas as direções, sem limites. They are called divine abodes because by cultivating them, we become worthy of rebirth in the heavenly realms. The idea behind the four divine abodes is that these are the very qualities that people seek in God. Together, they correspond to the ways that other religions seek union with God. Elas são chamadas de moradas divinas porque, ao cultivá-las, nós nos tornamos dignos de renascer nos reinos celestiais. A ideia por trás das quatro moradas divinas é que elas representam qualidades que as pessoas buscam em Deus. Juntas, correspondem às formas pelas quais outras religiões buscam a união com Deus também. This is another aspect of the practice of Odaimoku. Esse é um outro aspecto da nossa prática do Odaimoku. It is a way of reminding ourselves of the wonderful Dharma, which is the source of loving kindness, compassion, sympathetic joy, and equanimity. O Odaimoku também é uma forma de nós nos lembrarmos do Dharma maravilhoso, que é a fonte da bondade amorosa, da compaixão, da alegria compartilhada e da equanimidade. Reciting Namu Myoho Renge Kyo allows us to establish the wonderful Dharma in our lives so that we can warmly and selflessly open up to others and realize that the greatest blessing is to be loving and peaceful in all our thoughts, words, and actions.
Recitar o Namu Myoho Renge Kyo nos permite estabelecer o Dharma maravilhoso em nossa vida, para que possamos nos abrir calorosamente de forma altruísta aos outros e perceber que a maior bênção é ser amoroso e pacífico em todos os nossos pensamentos, palavras e ações. All right. The lowest of the six realms are the hells that sit at the bottom of the wheel. Então, os reinos mais baixos entre esses primeiros seis são os infernos, que se situam na parte inferior da roda. According to Buddhism, there are more than 100 hells, including 8 major hot hells and 8 major cold hells. De acordo com o budismo, existem mais de 100 infernos, incluindo 8 grandes infernos quentes e 8 grandes infernos frios. These are reserved for those who, consumed by hatred, bitterness, and despair, have committed the 10 evil acts of killing, stealing, sexual misconduct, such as rape, incest, pederasty, etc., lying, harsh speech, malicious speech, idle chatter, such as gossip, giving in to covetousness, bearing ill will, and clinging to wrong views, or those who have committed the 5 grave offenses of killing one's father, killing one's mother, killing a saint, those who have attained enlightenment but are not Buddhas, injuring a Buddha, and causing a schism in the Sangha or Buddhist community. Então, esses reinos, esses infernos, são reservados para aqueles que, consumidos pelo ódio, pela amargura, pelo desespero, cometeram os 10 atos malévolos. Então, em ordem: matar, roubar, praticar conduta sexual imprópria, como estupro, incesto, pedofilia, enfim, mentir, usar linguagem grosseira, falar de forma maldosa, proferir discursos ociosos, como fofoca, por exemplo, ceder à cobiça, nutrir más intenções e apegar-se a visões errôneas. Também estão incluídos, entre os habitantes dos infernos, aqueles que cometeram as 5 graves ofensas: matar o pai, matar a mãe, matar um santo sendo uma pessoa que atingiu o despertar espiritual, mas não é ainda um Buda, ferir um Buda e causar divisão, intriga na Sangha, na comunidade budista. It is important to remember that in Buddhism, one is not thrown into hell or punished by some deity. It is the natural fruition of our causes. É muito importante notar que no budismo não há uma divindade, uma deidade que aqui nos julga para nos jogar no inferno. O renascimento no inferno é uma consequência natural das nossas próprias ações. It is also not a state of eternal damnation, as in some Western conceptions of hell, but a temporary place of expiation, though it may seem interminable. Além disso, uma outra diferença importante é que no budismo o inferno não é um estado de danação eterna, como é o caso das religiões ocidentais. Ele é um local de expiação, né? A existência ali é temporária, embora possa parecer para quem está ali que ela dure para sempre. Hell dwellers are obsessed with their own suffering. Os habitantes do inferno estão obcecados com o seu próprio sofrimento. They are in a state characterized by intense anguish, so they lash out in unthinking rage and wallow in self pity, despair, paranoia, and self destructiveness. Eles se encontram em um estado caracterizado por intensa angústia, então eles reagem com raiva, de forma impulsiva, se afundando em autopiedade, desespero, paranoia e autodestruição. The hells are the fruition of misdeeds and the outward reflection of the inhabitants' own character misshapen by their actions. Os infernos são o fruto dos maus atos e o reflexo exterior do caráter deformado dos habitantes pelas suas próprias ações. The path of the hungry ghosts is only slightly better. Então, o segundo reino, o reino dos espíritos famintos, é apenas um pouco melhor. It takes up the bottom right section of the wheel. Ele ocupa a seção inferior direita da roda. Hungry ghosts are said to have large mouths and bellies, but only tiny throats. The misdeeds that bring about rebirth in such a state are similar to those committed by the hell dwellers, but motivated by greed. Então, os espíritos famintos têm bocas e barrigas muito grandes, mas uma garganta minúscula.
Os maus atos que resultam no renascimento nesse estado são semelhantes aos cometidos pelos habitantes do inferno, mas no caso deles, eles são motivados pela ganância. Hungry ghosts are obsessed with satisfying a craving that can never be quenched. Os espíritos famintos estão obcecados em atender a necessidades, em satisfazer desejos que nunca podem ser saciados. They are in a state characterized by self destructive lust, addiction, or fixation. The desire itself has become an unceasing source of torment. Eles vivem em um estado caracterizado pela luxúria autodestrutiva, vícios, fixações. O próprio desejo deles se torna uma fonte incessante de sofrimento. These addictions can be for drugs, alcohol, sex, gambling, power, work, entertainment, or even religion. All these addictions, however, are an attempt to cover up or distract from the fundamental sense that life is suffering. Esses vícios podem estar relacionados a drogas, álcool, sexo, jogos de azar, poder, trabalho, entretenimento, até religião. No entanto, é importante notar que todos esses vícios são tentativas de encobrir ou de esquecer, dessa certeza fundamental da vida, que é o sofrimento. The path of animals is shown on the bottom left of the wheel. Half human and half animal beings, such as the serpentine Naga princesses shown here, are also included in this realm. Então, o caminho dos animais, o reino dos animais, está representado na parte inferior esquerda da roda. Esses seres meio humanos, meio animais, como as princesas serpentinas, as princesas Naga, mostradas aqui nessa imagem, elas também estão incluídas nesse reino, tá? Então, o reino dos animais inclui tanto os animais propriamente ditos, quanto essas criaturas mitológicas que são meio humano, meio animal. Those reborn as animals committed misdeeds out of delusion and neglect, and then became those beings ruled by instinct that inhabit the seas, the land, and the air. Aqueles que renascem como animais cometeram más ações por causa da ilusão e negligência e se tornaram seres dominados pelo instinto que habitam os mares, a terra e o ar. This is the path of predator and prey, territoriality, pack mentality, and rule by the alpha. Então, esse é o caminho do predador e da presa, da territorialidade, da mentalidade de grupo e da dominação pelo mais forte, a dominação pelo alfa. É o mundo do cada um por si. It is a state of cunning, primitive aggression, and instinctive desires. Esse mundo de astúcia, essa agressão primitiva e desses desejos instintivos. Animals do not look beyond immediate gratification and pay no heed to consequences or long term benefits. Os animais não enxergam nada além da gratificação imediata, né? Eles não pensam, eles não se preocupam com as consequências a médio ou longo prazo, só importa aqui e agora. Here, pleasure and pain reign supreme over reason, and there is no sense of morality. Então, nesse reino, né, o prazer e a dor reinam supremos acima da razão e não há senso de moralidade. Though not as inherently painful as the first two states, those in this state inevitably meet with frustration and confusion, if not outright pain and suffering. Então, embora esse reino possa não ser tão intrinsecamente doloroso quanto os dois anteriores, aqui esses seres eles estão inevitavelmente enfrentando frustração, confusão, isso se não dor e sofrimento diretos. The path of the Asura, our fighting demon, is shown in the upper left of the wheel. O caminho dos Ashuras, ou os demônios lutadores, é representado na parte superior esquerda da roda. This world is the home of arrogant demons who are obsessed with their own power and whose sole wish is to overthrow the benevolent gods of heaven. Então, esse reino ao lar desses demônios arrogantes, obcecados pelo próprio poder, cujo único interesse e desejo é derrubar os deuses benevolentes do céu para tomar o seu lugar. The story of a war in heaven came to Buddhism through the Vedic myths of ancient India. A história dessa guerra nos céus chegou no budismo através dos mitos védicos da Índia antiga. This story is echoed in Greek mythology, in which the Titans made war upon the gods of Olympus.
Essa mesma narrativa é ecoada na mitologia grega, onde os titãs fizeram guerra com os deuses do Olimpo. It also appears in the Bible's book of Revelations, wherein the rebellious angels led by Satan attempted to overthrow God and were cast out by the angels loyal to God. Esse mesmo arco, estilo narrativo, também aparece na Bíblia no livro do Apocalipse, quando os anjos rebeldes, liderados por Satã, tentam derrubar Deus e são expulsos pelos anjos leais a ele. Those who become fighting demons practice the 10 good acts by refraining from the 10 evil acts, and make a show of the five virtues, taught in Confucianism, of benevolence, righteousness, propriety, wisdom, and faithfulness. Então, aqueles que renascem como demônios lutadores praticam os 10 atos virtuosos, tá? Então, eles se abstêm dos 10 atos malévolos e fazem ostentação das 5 virtudes ensinadas no confucionismo: benevolência, retidão, decoro, sabedoria e fidelidade. Então, vocês percebem que aqui os demônios eles já não são aquela coisa completamente malévola e sem racionalidade, né? Eles têm uma sociedade estruturada. Still, their virtuous actions are all tainted by self righteousness. Ainda assim, essas ações virtuosas que eles praticam estão todas maculadas pelo seu senso egoísta de moralismo. The fighting demons are immensely powerful, quarrelsome, and filled with hubris. Esses demônios lutadores são imensamente poderosos, briguentos e cheios de arrogância. They are in a state characterized by jealousy, envy, anger, overweening pride, aggression, and an inability to compromise with others. Eles estão em um estado constante de ciúme, inveja, raiva, orgulho, agressividade e incapacidade de se comprometer e se relacionar com os demais. Often, this anger driven state is motivated by insecurity or a desperate need to overcompensate for their feelings of inferiority. Então, muito frequentemente, esse estado, né, que é movido pela raiva, é motivado por insegurança ou pela necessidade desesperada de compensar os seus sentimentos de inferioridade. It can also be driven by an overdeveloped sense of privilege and entitlement, which quickens to anger and self justification when this self perception is challenged. Ele também pode ser alimentado por um senso exagerado de privilégio, de direito, né, que rapidamente se transforma em raiva e autodefesa quando essa percepção de si mesmo é questionada. Então, uma pessoa que acha que tem direito a tudo, e aí, né, no momento em que essa percepção é questionada, esse estado de raiva surge. Yeah. The path of humanity is on the upper right. Então, o caminho da humanidade, né, que é onde nós estamos, ele é representado na parte superior direita da roda. It is attained by those who cultivated the five virtues, the 10 good acts, and followed the five precepts for lay Buddhists, or their equivalents, by refraining from killing, stealing, engaging in sexual misconduct, lying, and the use of intoxicants that cloud the mind and lower inhibitions. Então, o estado da humanidade é alcançado por aqueles que cultivaram as 5 virtudes, os 10 bons atos e seguiram os 5 preceitos para os budistas leigos ou seu equivalente: abster-se de matar, roubar, praticar a conduta sexual imprópria, mentir e usar substâncias intoxicantes que obscurecem a mente e diminuem o nosso controle. The human path is considered a very fortunate one that is optimal for attaining awakening. O reino dos humanos é considerado muito auspicioso, tá? E ideal, para se atingir a iluminação. This is because reason is not overwhelmed by the sufferings and strivings of the previous four paths, nor are the beings here as liable to be fooled by the pleasures of the heavenly path, and they are not so removed from the obvious forms of suffering that they can afford to become complacent. A razão pela qual o reino da humanidade é o ideal para se atingir a iluminação é porque nele a razão não é dominada pelo sofrimento e as lutas dos 4 caminhos inferiores, tá? Você não tem um estado constante de sofrimento.
E nem os seres aqui são tão facilmente enganados pelos prazeres do caminho celestial, nem tão distantes da forma óbvia do sofrimento que eles podem se tornar complacentes. Então é um reino em que você não está sofrendo o tempo todo e nem está tão perdido no prazer que você se perca do caminho. Ele é o meio termo entre os dois. Suffering is recognized for what it is, and morality and reason are called upon to ameliorate the human condition. O sofrimento é reconhecido por aquilo que ele realmente é, e a moralidade e a razão são convocadas para melhorar a condição humana. At this point, civilized life can truly begin. E é nesse ponto que a vida verdadeiramente civilizada pode começar. It is a state characterized by enlightened self interest, a calm and steady demeanor, gentility, and the ability to apply reason and insight to attain desired objectives for one's own sake or for those with whom one identifies or cares about. Então, esse estado de humanidade ele é caracterizado por um interesse próprio esclarecido, né? A uma postura calma, constante, gentileza e a capacidade de aplicar a razão, aplicar o discernimento para alcançar seus objetivos pessoais ou grupais, né? Em benefício próprio ou em benefício daqueles com os quais nós nos importamos. Those who are sensitive and thoughtful take the time to ponder the sufferings of birth, old age, sickness, and death, meeting the hateful, parting from what is loved, not getting what is desired, and the constant instability of the five aggregates, the components of existence, which are forms, feelings, perceptions, mental formations, and consciousness. Então, aqui no mundo da humanidade, aqueles que são sensíveis, que são mais reflexivos, podem dedicar o seu tempo para contemplar os oito sofrimentos da vida, como descritos pelo budismo, né? O nascimento, o envelhecimento, a doença, a morte. Também separar-se daquilo que se ama, conviver-se com aquilo que se odeia, não obter aquilo que se quer, e a instabilidade constante dos cinco agregados, os componentes da existência, né, que são a forma, a sensação, a percepção, as formações mentais e a consciência. The Buddha taught that beings can be analyzed into these five aggregates that constantly flow and support one another. Então, o Buda nos ensina que os seres podem ser analisados por meio dessas cinco categorias interdependentes, né, esses cinco agregados, que fluem e se sustentam uns aos outros. This reflection on suffering can lead to a wish to be liberated from it, or even the arousal of the compassionate aspiration to help liberate all beings. Essa reflexão sobre o nascimento pode nos levar ao desejo de se libertar dele, né? Ou até mesmo o surgimento da aspiração dessa compaixão de libertar todos os seres vivos. In the path of humanity, those who encounter the Buddha Dharma and who have a clear head and strong discipline can cultivate insight and attain the path of liberation. Então, no reino da humanidade, aqueles que encontram o Dharma do Buda, que tem clareza mental e forte disciplina, podem cultivar a sabedoria e alcançar o caminho da libertação. On the wheel of becoming, among those on the human path can be seen those who are hearing the Buddha's teachings. Então, na roda do tornar-se, entre aqueles no caminho humano podem ser vistos aqueles que estão ouvindo os ensinamentos do Buda, né? Todos nós aqui. We might also imagine that in the distance are those who are contemplating life in solitude in order to attain their own private awakening. Então, a gente também pode imaginar à distância, né? Aqueles que contemplam a vida em solidão para atingir seu próprio despertar privadamente. At the top of the wheel is the path of the heavens where the gods make their abode. Então, no topo dessa roda está o caminho dos céus, onde os deuses têm sua morada. Those reborn in the heavens cultivated the 10 good acts, gave generously to good causes, and cultivated loving kindness, compassion, sympathetic joy, and equanimity. Então, aqueles que renascem nos céus cultivaram os 10 bons atos, doaram generosamente a boas causas e desenvolveram bondade amorosa, compaixão, alegria compartilhada e equanimidade, as quatro moradas divinas. The highest heavens are attained only through the cultivation of advanced states of meditative absorption.
Os níveis mais elevados desses céus são alcançados apenas por meio do cultivo de estados muito avançados de meditação. Unlike the Western concept of heaven, however, the Buddhist heavens do not refer to a realm of eternal salvation. No entanto, e muito importante, ao contrário das religiões ocidentais, os céus no budismo não se referem ao reino eterno, de salvação eterna. Rather, they are temporary realms of bliss wherein all wholesome desires are satisfied. Em vez disso, eles são reinos temporários, né? Eles são uma vida vivida nesse local de êxtase, onde todos os desejos são satisfeitos. The heavens are also realms of increasing subtlety and refinement, which transcend our worldly concepts of time, space, and matter. Os céus também são esses reinos de crescente sutileza, refinamento, que transcendem o nosso conceito mundano de espaço, tempo e matéria. While their good fortune lasts, those in the heavens are all too prone to fall into a state of heedless bliss, accompanied by complacency and self satisfaction. Então, como a gente tinha falado anteriormente, né, enquanto dura esse bom karma, essa boa sorte, aqueles que vivem nos céus tendem facilmente a se perder nesse estado de felicidade descuidada, né, de complacência, de autossatisfação. Though the heavens seem to be free of suffering, in the fullness of time the karmic merits of even the gods become exhausted and they must come back down to earth. Então, embora os céus pareçam livres de sofrimento, na realidade, com o passar do tempo, né, o karma, os efeitos kármicos dos deuses que habitam ali, eventualmente se gastam, né, eles se esgotam, e aí mesmo os deuses devem voltar aos outros reinos. The only escape from the vicissitudes and uncertainty of the six realms is to move into the Four Noble States, or higher realms, through the cultivation of the Buddha Dharma. Então, aqui nós começamos os quatro estados superiores, tá? Ao contrário dos seis estados anteriores, em que o ser vai simplesmente renascendo, pelas suas ações, nesses quatro nobres mundos aqui, existe um esforço deliberado em praticar os ensinamentos do Buda e alcançar esses reinos superiores. Então, a única verdadeira fuga das vicissitudes e incertezas dos seis reinos é avançar para os quatro nobres mundos, ou os reinos superiores por meio do cultivo do Dharma do Buda. These four higher realms are states of liberation from the compulsive cycle of rebirth among the six lower realms. Esses quatro reinos superiores são estados de libertação desse ciclo compulsivo de renascimento entre os seis reinos inferiores. They consist of the voice hearers of the Buddha and the privately awakened ones, who make up the two vehicles of individual liberation, the bodhisattvas who strive for awakening of all beings by following the Mahayana teachings, and the Buddhas who have perfect and unsurpassed wisdom and infinite compassion. Então, esses quatro nobres mundos consistem nos ouvintes da voz do Buda, nos privadamente iluminados, que formam os dois veículos da libertação individual, nos bodhisattvas, que se esforçam pelo despertar de todos os seres vivos, né, seguindo os ensinamentos do budismo Mahayana, e nos Budas, que possuem sabedoria perfeita e insuperável, além da compaixão infinita. The four higher realms, however, can also indicate levels of insight or compassionate activities that are associated with these various types of Buddhist practitioners. No entanto, esses quatro reinos superiores também podem indicar níveis de discernimento ou atividades de compaixão associadas a esses diferentes tipos de praticantes budistas. This broader interpretation of the four higher realms can be applied to anyone and everyone, even those who may not know about Buddhism or identify themselves as Buddhists. Essa interpretação um pouco mais ampla desses quatro reinos superiores pode ser aplicada a qualquer pessoa, mesmo as pessoas que talvez nem conheçam o budismo ou não se considerem budistas. The first of the four higher realms is that of the voice hearers of the Buddha. O primeiro desses quatro reinos superiores é o dos ouvintes da voz do Buda. This is the world as viewed from the perspective of the Four Noble Truths: understanding suffering, abandoning the three poisons that are the origin of suffering, realizing the cessation of suffering,
in cultivating the way to end suffering. Those who live in this state of mind look to others for insight and guidance and strive to free themselves in the six lower realms by becoming arhats or worthy ones. On the wheel of becoming, they are depicted as monks in the realm of humanity. Então, o primeiro desses mundos é o dos ouvintes da voz. O mundo dos ouvintes da voz é o mundo visto sob a perspectiva das quatro nobres verdades, né? Compreender o sofrimento, abandonar os três venenos, que são a origem desse sofrimento, realizar a cessação do sofrimento e cultivar o caminho para acabar com o sofrimento. Aqueles que vivem nesse estado mental buscam orientação e discernimento nos outros e se esforçam para se libertar desses seis reinos inferiores, tornando-se arhas ou dignos. Na roda do tornar-se, eles são representados como monges no reino da humanidade. The second is the realm of the privately awakened ones. O segundo é o reino dos privadamente iluminados. This is the world viewed from the perspective of dependent origination, the principle that all things arise and cease according to causes and conditions. Esse é o mundo visto sob a perspectiva da originação dependente, um conceito budista de que todas as coisas surgem e cessam de acordo com causas e condições. Ah, Those who abide in this state of mind realize the world's impermanence, suffering, and selflessness for themselves through their own observations. aqueles que habitam esse mundo percebem que, através das próprias ações, através das próprias observações, são capazes de perceber a impermanência, o sofrimento e a ausência de um eu fundamental no mundo. They appear as hermits within the realm of humanity. Eles aparecem como eremitas dentro do reino da humanidade. The third is the realm of the bodhisattvas. O terceiro é o mundo dos bodhisattvas. This is the world viewed as a field of compassionate endeavor, specifically the cultivation of the six perfections of generosity, morality, patience, energy, meditation, and wisdom. Esse é o mundo visto como um campo de trabalho e de compaixão, especificamente o cultivo das seis perfeições: generosidade, moralidade, paciência, energia, meditação e sabedoria. Those who view the world in this way are not seeking to flee the world of birth and death, but stay within it to assist and teach others. Então, aqueles que veem o mundo dessa maneira não buscam fugir do mundo do nascimento e da morte, né? Então, os bodhisattvas, eles não estão mais tentando deixar para trás o mundo. Pelo contrário, eles permanecem nele para auxiliar e ajudar os outros seres. A bodhisattva appears within each of the six realms on the wheel of becoming as a representative of all the bodhisattvas who appear throughout the universe to help the various beings who are suffering. Então, se nós olharmos a roda do tornar-se, vocês vão ver que em cada um dos reinos é representado um bodhisattva, para representar que eles surgem ao longo de todo o universo para ajudar todos os seres, né, que estão sofrendo. The highest of the 10 realms is the realm of the Buddhas. This is the world viewed from the perspective of perfect, unsurpassed awakening. E o mais elevado dos 10 reinos, enfim, é o reino dos Budas. Esse é o mundo visto sob a perspectiva da suprema e perfeita iluminação. From this perspective, one can see that the world of birth and death is itself the pure land of tranquil light. Dessa perspectiva, da perspectiva iluminada do Buda, pode-se perceber que o mundo do nascimento e da morte é em si mesmo a terra pura da luz tranquila, né? A terra pura do Buda não é em outro local que não aqui e agora. According to the Lotus Sutra, Shakyamuni Buddha is the historical manifestation of the eternal Buddha, who is the origin of all the Buddhas who appear throughout time and space. De acordo com o Sutra do Lótus, o Buda Shakyamuni, o Buda histórico, né, que atingiu o despertar ali na Índia, ele é a manifestação histórica do Buda eterno,
que é a origem de todos os Budas que aparecem ao longo de todo o tempo e do espaço. As the eternal Buddha, the Buddha stands outside the wheel of becoming altogether, where he points to the wheel of the Dharma. Então, como o Buda eterno, esse Buda está completamente fora dessa roda do tornar-se. E lá ele aponta para a roda do Dharma. The realm of the Buddha also represents the Buddha nature, which is our own capacity for perfect and unsurpassed awakening. O reino do Buda também representa a natureza do Buda, né, que é a nossa própria capacidade de alcançar a suprema e perfeita iluminação. Due to the Buddha nature, all the beings within the wheel of becoming have the capacity to awaken to the wonderful Dharma. They are all potential Buddhas. Devido a essa natureza de Buda, todos os seres dentro da roda do tornar-se têm a capacidade de se despertar para o Dharma maravilhoso. Todos são Budas em potencial. In actuality, these two aspects cannot be separated. Na realidade, esses dois aspectos não podem ser separados. The realm of Buddhahood transcends all the other states of becoming, but is also immanent within them. O reino do Buda transcende todos os outros estados, né, dentro da roda do tornar-se, mas também está eminente dentro de todos eles, né? Todo lugar, mesmo os infernos, tem o potencial do Buda. Each of these 10 realms contains the causes and conditions of all 10 within themselves. Então, todos esses 10 reinos contêm as causas e as condições para os outros dentro de si mesmo. This means that any of the 10 contain the potential to manifest any of the others. Então, isso significa que qualquer um dos 10 reinos tem o potencial para se tornar um dos demais reinos. This is the mutual possession of the 10 realms. Esse é o princípio da posse mútua dos 10 reinos. One might say that the lower realms contain the higher realms as seeds of their future growth and maturity, while the higher realms embrace the lower realms insofar as they are perspectives that have been outgrown and yet assimilated. Então, nós podemos dizer que os reinos inferiores contêm os reinos superiores como semente, né? Semente do seu futuro, do seu crescimento, enquanto que os reinos superiores abraçam os reinos inferiores na medida em que essas perspectivas são superadas, mas assimiladas. These are not 10 separate realms lined up alongside each other, but rather 10 different subjective modes of the interplay of causes and conditions. Isso é muito interessante. Esses não são 10 reinos separados, colocados um do lado do outro. Eles são, sim, 10 modos subjetivos diferentes, em que causas e condições podem se entremer. This means that if you change the causes and conditions, you can also change the kind of realm that is or will be experienced. Né? Isso significa que se você muda as causas e as condições, você também pode mudar o tipo de reino que está sendo ou que será experimentado. This also means that the realm of Buddhahood is accessible to all the other realms, and conversely, the realm of Buddhahood can compassionately interact with the lower realms. Então, isso significa que o reino do Buda, a iluminação do Buda, é acessível em todos os reinos. E, da mesma forma, também significa que a, a sabedoria do Buda pode interagir de forma compassiva, com compaixão, com todos os seres dos mundos inferiores. I now bring this talk to a close. I look forward to your questions and comments. May the merits of this talk on the Dharma extend universally to all, so that we and all living beings together accomplish the Buddha way. Então, a gente encerra agora essa apresentação. Estamos ansiosos pelas suas perguntas, pelos comentários. Que os méritos dessa palestra, sobre o Dharma se estendam universalmente a todos os seres, para que nós e todos os seres vivos juntos alcancemos o caminho do Buda. Obrigado a todos. Thank you. Michael, I think we can stay for 10, 15 minutes. Okay, good, good. So I look forward to any questions or comments anybody has on this. There's also an English version already on the YouTube channel, and we'll put a Portuguese version up there before long, hopefully. Awesome, awesome.
Então, nós estamos bastante empolgados. Se alguém tiver perguntas, comentários, por favor, fique à vontade, pode ligar o microfone, a câmera. A gente vai ficar feliz em ouvi-los. Ninguém? Nenhuma pergunta? That was a great presentation. Like, no one has questions. A, 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 Okay, a palestra foi excelente. Ninguém tem nada para perguntar. maybe to Luis. Boa tarde a todos. Boa tarde, Luiz. Lucas, esses 10 estados, eles estão dentro da gente, estão na nossa mente, não é? Tanto nós podemos estar no estado búdico, né? Ou também do inferno, ou tudo que acontece nesse meio, né? Do 1 ao 10. Acho que tudo Uhum. isso aí está dentro do ser humano. Agora, o que nós devemos fazer para diminuir essa distância do egoísmo, por exemplo, e se aproximar mais do estado búdico? O que você nos Excelente. orienta para isso, para melhorar as nossas condições, para que nós tornamos pessoas melhores? Que ótima pergunta, Luiz. Que ótima pergunta. Muito obrigado. Um, so, Michael, Luis is bringing attention to the fact that we have all the 10 states within us, right? So, given that we have them all and that we go through one from the next, what should we do in order to perfect ourselves and get closer to the higher ones? Right. Um, yeah, they're all there, but like some of them are way in the background and very hidden, and others are more immediate. I think we need to develop our mindfulness to be aware of which state we tend to be in most of the time. And we get better at that, and then we'll know what state we're in all the time, from moment to moment. And, we just need to catch ourselves. And if we're in a lower realm, just say, like, I need to change my attitude. I need to change what I'm doing. And as I said, I think that Daimoku for me is a good way of doing that. I don't always chant out loud. Obviously, I can't do that at work or, when I'm outside. But, when I find myself thinking like really mean things about people, I'll just catch myself and just chant Daimoku to bring me back to the kind of the higher state. So it's just a matter of paying attention, catch yourself, and use the daimoku or, some positive idea to bring yourself back. That's awesome. That's awesome. Então, Luiz, é muito bem observado, porque os estados estão todos dentro de nós, né? Essas 10 formas de viver, todas elas habitam dentro do nosso coração. Mas algumas delas estão mais afloradas, e outras estão lá no fundinho, né? Então, é um exercício de ah, observar a própria mente, né? E é nisso que o Odaimoku nos ajuda, né? É claro que às vezes a gente está nervoso, a gente está com raiva, a gente está cansado, e aí é nesse momento que nem sempre a gente vai conseguir sentar para fazer o Odaimoku, né? Às vezes você está na rua, você está no trabalho, mas se você recita o Odaimoku mesmo ali para você, quietinho mentalmente, e você se pega nesse ato de olha, eu tô aqui nesse processo de pensar coisas muito ruins acerca de certa pessoa, né? Eu tô aqui tendo uma série de pensamentos ruins. Então, é a sua chance de se pegar nesse momento, interromper, né, essa corrente de pensamentos ruins e se aproximar de uma outra série de pensamentos mais desenvolvida e mais altruísta. You know, Maravilha. I think I can add to that because the six higher ones give clues as to what to do to get into those states. So the human realm is about, think about the consequences of your actions. Right. So I'll translate it little by little. Yeah. O reverendo disse que também
os estados superiores nos dão dicas, né, de como nos aproximar dessas outras formas de viver. Então, por exemplo, o reino da humanidade, né, já mais distante ali dos quatro reinos iniciais, ele fala: pense nas consequências das suas ações. So, yeah, Michael? Yeah. If you want to get into a heavenly realm, you know, deliberately take time to just sit quietly and be calm. And also to think about feelings of loving kindness towards yourself and other beings. You know, to do that is to put yourself in the heavenly realm. Já quando a gente fala, por exemplo, do reino celestial, o reino dos deuses, é, a gente já vai um pouco além, a gente fala da capacidade de sentar, se acalmar, meditar e desenvolver, cultivar esses sentimentos, de altruísmo, de benevolência para com nós mesmos e para com os demais, né? É alimentar esses sentimentos de desejar o bem para tudo que existe, né? Para quem quer renascer nos reinos celestiais, por exemplo. Buddhism, though, teaches that these two techniques of thinking about the consequences of one's actions and developing loving kindness are not strong enough to overcome the bad habits that draw us back into the lower realms. Mas, no entanto, é importante notar que o budismo nos ensina que essas duas técnicas, né, de pensarmos nas consequências das nossas ações e de cultivarmos, né, esses pensamentos de benevolência para tudo que existe, são excelentes, mas elas não são o bastante por si só para vencer essas tendências, né, essas tendências egoístas, tendências ignorantes que nos puxam de volta para os reinos inferiores. Apenas isso não é o bastante. Yeah. So they can temporarily help, but to more permanently break free of the lower realms and even of all six, with their limited perspective, you need a deep insight into the nature of reality. And that's when we move into these realms. Então, essas técnicas sozinhas, né, não são capazes de vencer de forma definitiva essas tendências, né, dos reinos inferiores. Para que a gente consiga realmente ascender a esses reinos superiores de forma mais definitiva e de forma ah, guiada, é necessário que a gente tenha esse profundo clarão, essa compreensão sobre a natureza da realidade, né? Como se de repente você tivesse uma sacada acerca de aquilo que o mundo realmente é e aquilo sim finalmente te libertasse dessas tendências mesquinhas que a mente costuma ter. So the voice hearer is the person who just reflects on the Buddha's teachings. You know, so take time to study the Buddha's teachings and think about them deeply. I'll let you translate that. I'll move to the next one. Então, o Shravaka, o ouvinte da voz, por exemplo, é a pessoa que para ponderar, para contemplar de forma aprofundada os ensinamentos budistas, viver de acordo com eles, né? Compreendê-los de fato. This state represents people who think very, very deeply about the caused and conditioned nature of everything. So we're not just thinking about moral causes and moral effects, right? Like good deeds, bad deeds, punishment. We're thinking about the fact that everything is interdependent, everything is flowing, and nothing has a substantial essence. So to think deeply about that, even if not directly from the Buddha's own teachings, that's to be in this state. Like you might be a scientist and think very deeply about the quantum nature of things and realize everything's empty. That's this state. Exato. Quando a gente passa para os Pratyekabuddhas, por exemplo, os privadamente iluminados, a gente está falando de pessoas que estão pensando de forma muito profunda, muito aprofundada sobre a natureza da realidade. Isso através das próprias observações, através da sua relação com o mundo. A gente não está falando apenas, né, de um asceta que está ali numa floresta pensando no mundo. Ele vai além dessa estrutura kármica simples, né?
boa ação, retribuição, má ação, punição. Não, a gente está falando de uma pessoa que compreende o conceito de causas e condições de forma muito profunda. Pode ser um cientista, um físico, né, que está ali pensando sobre como a física quântica regula o universo, e aí naquilo ele percebe que todas as coisas são vazias de substância, que todas as coisas são o resultado de causas e condições. Então, esse estado também representa isso. Now, the problem with this path and the one before it is sometimes there's too much emphasis on emptiness, too much Uhum. emphasis on just the negative, getting rid of the three poisons. So in this path, you're focusing more positively on compassionate engagement with the world. You still realize it's empty, but you engage it to get rid of suffering for all beings. So this is developing selfless compassion. Bom, então, o problema com o sétimo e oitavo mundos, né, os Shravaka e os Pratyeka Budas, é que eles estão ali realmente conseguindo uma compreensão bastante aprofundada da realidade, mas ainda assim é uma compreensão que é focada no conceito de vacuidade, né? No vazio das coisas, tudo é causas e condições. E acaba ficando um pouco negativo, né? Tudo é vazio, nada tem natureza própria. E aí, além disso, né, superado esse paradigma, você tem o mundo dos bodhisattvas, que são criaturas que estão ali agindo no mundo, né? Você entende que as coisas são causas e condições, mas isso não impede que você interaja com elas, né? O sofrimento, dos seres, tudo bem, ele é causado, ele é condicionado, mas ele existe. Então, o Bodhisattva está ali, né? Se empenhando no mundo, e é aí que você desenvolve, de fato, essa benevolência, esse altruísmo, né? Porque você tem uma outra sabedoria, você está enxergando aquele sofrimento de uma outra forma, mas você está ali se engajando com ele, né? Não só olhando para ele como se fosse um cientista olhando o experimento. So those three are perfected in the Buddha realm. So the learning, the reflection, the compassionate involvement, and the perfect balance between realizing things are empty and realizing that the cause and condition nature still needs to be compassionately engaged. So they're brought together in the Buddha realm, and this realm kind of goes beyond our imagination, right? This is like way. So we need those three aspects we just talked about to approach it, and in this form of Buddhism, we use Namu Myoho Renge Kyo to kind of like touch it, to keep our minds on the goal, to keep and to realize that the goal is already part of us, already helping us, even if it's hard to be aware of it. So Nam Myoho Renge Kyo is a way of putting our minds on this, where everything else is leading. Nossa, nossa. E aí, por fim, no mundo do Buda, né, onde essas três características anteriores, né, da observação, do altruísmo, onde elas são elevadas ao nível máximo, né, e onde você atinge o equilíbrio perfeito entre compreender a natureza condicional das coisas e ainda assim se engajar com ela de forma sábia, de forma altruísta pela felicidade, a sua e dos seres que vivem. Então, é um estado de compreensão e de sabedoria muito além do que a gente consiga imaginar, né? Então, aqui a gente está tentando pintar um quadro de algo que a gente nunca viu, mas é esse estado, né, de sabedoria e perfeição que na nossa escola, no nosso ensinamento, a gente encapsula na recitação do Namu Myoho Renge Kyo, como forma de manter essa natureza em vista, né? Como uma forma de tocar essa perfeição última. Um, so to get into those higher realms, you have to make deliberate efforts. If you want to go to the lower realms, it's easy. All you have to do is be a Just be hypocrite. yourself. Yeah, no, be yourself. All you have to do is be a hypocrite, be stupid, be greedy, and just give in to the rage. That's all you have to do.
A gente tá dando risada porque o reverendo falou. Então você percebe que para você chegar aos níveis superiores, não é algo natural, é um esforço deliberado. Você tem que querer, você tem que se esforçar para desenvolver essas características, desenvolver essa compreensão. Agora, cair nos mundos inferiores é fácil, é só tá com raiva, deixa a raiva, expressa a raiva, é isso mesmo. Basta ser mesquinho, basta ser ignorante. É fácil ir para os reinos inferiores. Yeah. So it's better to just chant Daimoku and stay there. Try to get there. Então, a nossa recomendação última é mais fácil recitar o Daimoku e tentar habitar, colocar a cabeça ali no Odaimoku. Essa é a nossa recomendação para os reinos superiores. Ok, gente? Good. Vai, Michael, should we? Então, a gente vai recitar agora o Namu Myoho Renge Kyo 3 vezes para finalizar o nosso encontro. Mais uma vez, a gente quer agradecer a presença de todos aqui nesse sábado. A gente está bem feliz com os números de hoje e a gente espera que o Odaimoku possa auxiliar todos vocês na sua vida. Great. Thank you, Let's go! everybody. Namu Myoho Renge Kyo. Namu Myoho Renge Kyo. Namu Myoho Renge Kyo. Great. So Lucas, I want to one of these days I want to redo the Portuguese service. I'm unhappy with this one, but I will. Vai. Yeah, it got all messed up. And I'll try to find a way to send you the recording because it's too big to email. They have to send you a Google link, so I'll have to find a way to get that to work. So I tried to If you do that with upload, Kristen, it didn't work. So if you upload it on Google Drive, then you can send me the link. okay, all right, I'll figure out how to do that. So, all right, Okay. thank you. Tchau, gente. Boa tarde. Hey, Thank you, Michael. you're welcome.